Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na luxuosa cobertura com vista para a cintilante cidade de Nova York, Alexander Whitman, o milionário arrogante famoso por sua imensa riqueza e completa falta de empatia, segurava um copo de uísque. Seu olhar repousava sobre o homem à sua frente, um curandeiro conhecido por seus métodos pouco ortodoxos, porém milagrosos. Então você afirma que pode curar qualquer um? Retrucou Alexander em tom de deboche, com um sorriso sarcástico nos lábios. Eu te dou $1 milhão se você conseguir me curar, mas saiba que não acredito nas suas histórias de milagres nem por um segundo. O homem, calmo e sereno, não demonstrava nenhuma emoção. Seus olhos profundos e escuros pareciam ler além das paredes douradas e do esplendor material. Ele não respondeu imediatamente, deixando o silêncio pairar pesado no cômodo. Alexandre caiu na gargalhada, uma risada seca e cruel. Vamos lá, mostre-me o que você sabe fazer. Mas não se iluda, sou incurável. Ele se encostou na lareira de mármore, confiante, seguro de si, certo de que aquele desafio era ridículo. Contudo, naquele exato momento, algo sutilmente mudou no ar. Uma energia invisível, quase imperceptível, pareceu girar em torno do curandeiro. E enquanto Alexander erguia seu copo para brindar a sua arrogância, ninguém imaginava que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O milagre estava prestes a começar. Na manhã seguinte, Alexander Whitman acordou sentindo-se um pouco indisposto. Nada grave, apenas uma fadiga incomum que o dominava o corpo e a mente. Ele balançou a cabeça em descrença. Deve ser apenas um episódio de fadiga. Não preciso de cura. Ele pensou, ignorando a premonição que lhe começava a surgir no estômago. O curandeiro, chamado Elijah Carter, o aguardava na sala de estar da cobertura, sentado calmamente em uma poltrona de couro. Suas mãos estavam entrelaçadas e seu olhar fixo em Alexander, como se pudesse penetrar seus pensamentos mais secretos. Sente-se, Alexander, disse Elijah gentilmente. A cura não acontece num instante. Requer confiança e abertura. O milionário zombou, cruzando os braços. Confiança? Você quer que eu confie em um estranho? Eu lhe dei $1 milhão para um milagre, não para uma aula de psicologia. Elijah não sorriu, mas estendeu a mão. Então vamos começar de forma diferente. Feche os olhos e respire fundo. Concentre-se no seu corpo, não no seu dinheiro. Alexander concordou a contragosto, com o cinismo ainda presente em seus olhos. Mas ao respirar, sentiu um calor estranho se espalhar por seus músculos doloridos, como se cada fibra de seu corpo estivesse lentamente despertando para a vida. A princípio, ele tentou ignorar. Isso é impossível, sou racional demais para isso. Ele disse isso para si mesmo. Mas uma dor que carregava há anos, tensão nas costas e fadiga crônica nas pernas começou a diminuir. Sutilmente no início, depois cada vez mais visivelmente. Alexandre sentou-se ereto de repente atônito. Seus olhos se arregalaram. O que você fez? Gaguejou. Elias permaneceu em silêncio, apenas olhando para ele. Pela primeira vez, o milionário percebeu que o que ele havia considerado uma brincadeira estava prestes a se tornar muito mais do que isso. Um milagre inesperado estava começando a acontecer, e nada seria como antes. Nos dias que se seguiram, Alexander Whitman começou a notar mudanças que superavam em muito qualquer coisa que pudesse ter imaginado. A dor persistente nas costas quase desapareceu por completo, e sua energia parecia inesgotável. Até mesmo seu humor, sempre irritadiço e impaciente, transformou-se lentamente. Ele não tinha mais aquela irritação constante que parecia sempre o acompanhar. Contudo, seu ego se recusava a admitir a verdade. Todas as manhãs ele se olhava no espelho e repetia para si mesmo: é impossível, é só coisa da minha cabeça. Mas a realidade de sua recuperação era inegável. Até mesmo seus médicos, consultados discretamente, ficaram surpresos com a melhora rápida e inexplicável de sua saúde. Elijah Carter continuou suas visitas com calma e sem pressa. Nunca falou de riqueza ou reconhecimento. Guiou Alexander por meio de exercícios simples de respiração, meditação e autoconhecimento. Certa manhã, enquanto o sol nascia sobre Manhattan, Alexander se viu sorrindo genuinamente ao descer as escadas de sua cobertura. Percebeu que não sentia tamanha leveza há anos. O milionário cínico que zombava do mundo se sentia estranhamente vivo. Contudo, a transformação não se limitou ao físico. Alexandre começou a refletir sobre suas escolhas passadas, seus excessos, sua arrogância para com aqueles que considerava inferiores. A mudança interior foi mais difícil de aceitar do que a cura física.
Seu orgulho o levou a rejeitar essa evolução, mas toda tentativa de resistência parecia ruir diante da força silenciosa de Elias. Certa noite, Alexandre ouviu por acaso uma conversa entre ele e Elias. Você está me mudando, e eu odeio isso. Elias respondeu gentilmente, não sou eu quem te transforma. Você se cura sozinho. Eu apenas te acompanho. Naquele exato momento, Alexander compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas o desaparecimento de sua dor física. O milagre residia na revelação de que o homem que ele sempre acreditara ser cínico, arrogante, intocável, poderia finalmente renascer sob uma nova luz. Mas mesmo com essa clareza recém-adquirida, uma pergunta permanecia. Ele seria capaz de aceitar plenamente essa mudança e se libertar de seu passado de orgulho, antes que tudo o que conhecia desmoronasse ao seu redor? Algumas semanas depois, Alexander Whitman estava irreconhecível em comparação ao homem que fora antes de conhecer Elijah. Sua saúde física estava perfeita, sua fadiga crônica havia desaparecido e todas as manhãs, ele acordava com uma energia que não sentia há décadas. Mas não era apenas seu corpo que havia mudado, sua mente e seu coração começaram a se abrir para sentimentos que ele havia ignorado por muito tempo. Certa tarde, enquanto passeava pelo Central Park, Alexander notou um menino sentado sozinho em um banco, tremendo de frio. Seu primeiro instinto, o de um milionário arrogante e cínico, teria sido ignorar a cena. Mas algo dentro dele havia mudado. Sem pensar, ele se aproximou e ofereceu ao menino seu próprio casaco, um gesto simples que jamais imaginara fazer antes. O menino olhou para ele com espanto, e então um sorriso iluminou seu rosto. Naquele exato momento, Alexander sentiu um calor desconhecido no peito. Uma mistura de admiração e satisfação que superava qualquer riqueza material que ele já tivesse possuído. De volta à sua cobertura, Elijah assistiu à reportagem com um leve sorriso. Você está começando a entender, Alexander, disse ele suavemente. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de mudar, de curar, de amar. Mas o milagre não terminou aí. Certa noite, enquanto Alexandre dormia, teve um sonho estranho e belo. Nesse sonho, toda a dor e as feridas que havia acumulado, físicas, emocionais e espirituais, se dissolveram, substituídas por uma luz brilhante. Ao acordar, sentiu uma clareza mental e uma serenidade que jamais havia experimentado. Suas decisões nunca mais seriam ditadas pelo orgulho ou pelo medo. O milionário que havia zombado do poder de cura de Elias agora se deparava com uma verdade irreversível. Sua vida havia mudado para sempre, e nada nem ninguém poderia voltar atrás. Pela primeira vez, Alexandre pensou no futuro com humildade e gratidão. Ele sabia que o verdadeiro milagre não era o dinheiro que havia prometido a Elias, mas a profunda mudança que transformará sua vida. Contudo, uma sensação de inquietação persistia. Mesmo com o corpo e a mente curados, Alexander sentia que algo ainda maior estava por vir. Um evento que testaria a profundidade de sua transformação e sua capacidade de abraçar completamente esse novo caminho. Alguns dias depois, Alexander Whitman recebeu um telefonema inesperado. Uma fundação local para crianças doentes o convidou para visitar um de seus centros. Normalmente, ele teria recusado o convite, considerando-o insignificante ou sem sentido. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele aceitou imediatamente. Ao entrar no centro, Alexander ficou impressionado com a fragilidade e o sofrimento das crianças. Algumas estavam deitadas em camas de hospital, outras tentavam sorrir apesar da dor. Seu coração, antes fechado a toda a empatia, se contraiu. Ele sentiu uma emoção intensa, quase física, diferente de tudo que já havia experimentado. Ao se aproximar de um menino de olhos tristes, Alexander sentiu uma respiração familiar, a presença reconfortante de Elias, que o acompanhará em cada passo de sua transformação. O curandeiro colocou a mão no ombro de Alexander e sussurrou: Você fez mais do que curar seu corpo, Alexander. Você curou seu coração. E agora você pode mudar a vida de outras pessoas. Naquele exato momento, Alexander compreendeu o verdadeiro significado do milagre. Não se tratava apenas de sua cura, nem mesmo da sensação de energia renovada ou paz interior. O milagre era a capacidade que ele agora possuía de espalhar bondade, esperança e transformação ao seu redor. Com uma emoção que nunca havia sentido antes, Alexander decidiu criar uma fundação para ajudar crianças doentes. Usar sua riqueza para o bem comum e inspirar aqueles que, como ele, acreditavam que tudo era impossível. Elias observou em silêncio, satisfeito. O milionário arrogante e zombeteiro havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem humilde, generoso e profundamente vivo. Alexandre ajoelhou-se ao lado do menino e estendeu-lhe a mão. Você nunca está sozinho, disse ele gentilmente.
Sempre haverá alguém para te apoiar. O menino sorriu, e com aquele sorriso Alexander sentiu um lampejo de luz em seu coração. O milagre estava completo. Não em dinheiro ou poder, mas na cura total de seu corpo, mente e alma. E enquanto o sol se punha sobre Manhattan, uma coisa era clara: a vida de Alexander Whitman nunca mais seria a mesma. Ele fora zombado, desafiado e transformado, e o verdadeiro milagre mudará o mundo, ao seu redor e dentro dele.